A ecologia estuda as interações entre as espécies, os ecossistemas, as mudanças ambientais e a relação do ser humano com os recursos naturais, além, é claro, dos impactos para a biodiversidade. Hoje, Por Dentro do Campus te leva até o Departamento de Ecologia da UFRN. Então vem comigo porque o PDC já está no ar. Vamos falar primeiro sobre o departamento, que já foi o Departamento de Botânica, Ecologia e Zoologia. Em 2013, o Conselho Universitário enxergou a necessidade de criar o Departamento de Ecologia dada a demanda, e assim nasceu o DECOL. O departamento tem missões muito bem definidas: contribuir para a formação de recursos humanos na área da ecologia, compreender a biodiversidade através de pesquisas, promover a conservação dessa biodiversidade, promover o desenvolvimento sustentável e a justiça social, prestar assistência técnica na área para os órgãos federais e estaduais, capacitar os técnicos ambientais, promover conscientização ambiental da população. Você sabia que a UFRN foi a primeira universidade federal a criar o curso de Ecologia? A primeira turma iniciou em 2003. Atualmente, são 312 alunos matriculados no curso. O curso de Ecologia da UFRN tem mais de 20 anos. Ele surgiu com uma proposta em 2002. Ele foi aprovado numa reunião do CONCEP em julho de 2002. E no segundo semestre de 2003, nós tivemos o ingresso da primeira turma. No passado, o curso tinha 5 anos de duração, depois sofreu uma reforma curricular e passou a ter 4 anos de duração. Ele tem dois turnos, né? Um turno do diurno e o turno do noturno, ingressando 40 alunos em cada um desses turnos. Então, ao longo desses 20 anos, né, o curso ele cresceu bastante e a partir de 2008 nós conseguimos submeter uma proposta para o REUNE, né, na época da reestruturação e ampliação das universidades federais, e conseguimos recursos para não só construir uma infraestrutura para o curso, mas também poder contratar novos docentes, né? Primeiro, eu comecei, antes mesmo de entrar no curso, eu já começava a pesquisar o que era ecologia, se eu tinha ou não afinidade, quais áreas de ecologia poderiam estar mais próximas ou não do que eu gosto muito da parte aquática. Cheguei aqui pensando, não, vou trabalhar com mamíferos aquáticos, aquela coisa, né, que todo mundo vê, baleia, aquelas coisas grandes. Mas primeiro semestre eu já tive uma aula sobre ecologia do plâncton, me apaixonei. E estou nessa desde então. Outra curiosidade que nos enche de orgulho é que o departamento tem um dos maiores programas de pós-graduação em ecologia do Brasil, com mestrado e doutorado. Foi criado em 1997 e hoje é classificado com nota máxima pela CAPES. Então aqui nós temos o mestrado e o doutorado em ecologia. Esse é um programa nota 7, desde a última avaliação da CAPES. Isso tem um significado muito importante porque foi o primeiro programa na área de biodiversidade do Nordeste, o primeiro programa em ecologia a atingir uma nota 7. Simultaneamente, um outro programa dentro da biodiversidade aqui no Nordeste também conseguiu. Então, significou para a gente um aumento de qualidade muito grande. Então, até então, os programas com boas notas estavam nas regiões mais privilegiadas. E mostra que a gente teve um esforço muito grande aqui de melhorar a ciência, melhorar o ensino e fazer muito com muito pouco dinheiro. O programa está dividido em ecologia aquática e ecologia terrestre, que é uma divisão bastante clássica e que eu, honestamente, e aí a minha opinião como professora, não corresponde mais ao que os alunos têm feito no programa. Então, hoje a gente tem perguntas muito maiores que não respeitam os limites aquático-terrestre, perguntas que são muito mais integradoras, mas essa é uma questão de evolução da área, de evolução dos tempos, mas os alunos saem com uma opção em um dos tipos de ecologia. Eles têm que fazer as disciplinas básicas em ecologia, muitos já são alunos de ecologia ou do nosso programa de graduação ou de outras universidades,
Então, ele já até tem as disciplinas básicas, mas as disciplinas básicas na pós são muito mais aprofundadas e requerem muito mais uma participação ativa dos alunos, de mostrar que entenderam os conceitos, de aplicarem, de ter um ensino ativo muito mais do que o professor repetindo para eles, né? Uma outra característica do nosso programa é que ele é muito internacional. Então, os alunos estão sempre expostos a professores de fora, a palestrantes de fora. Então, a gente oferece cursos dados por pessoas que vêm de outros países, em espanhol, em inglês. E os alunos vão muito para os intercâmbios. Então, nesse momento, nós, ainda mais que por ser um programa 7, isso é muito facilitado. Então, a gente sempre tem aluno, em qualquer momento, que vai estar em outro país. Falando em qualificação, o DECOL conta com 16 professores, todos doutores, e 4 técnicos administrativos. Os professores, inclusive, também são integrados a outros programas de pós-graduação de outros departamentos e até universidades. E se tem ensino de qualidade, tem pesquisa e extensão. Vamos falar sobre isso agora na nossa entrevista. É com você, Alan Silva. Muito obrigado, Andreina. Agora eu já estou aqui com o professor Andro Giannuca. Ele é o chefe do Departamento de Ecologia, com quem a gente vai bater um papo agora sobre o departamento. Professor, seja muito bem-vindo ao Por Dentro do Campus. Muito obrigado. Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer pela oportunidade, de falar um pouco sobre o nosso departamento e expor um pouco também das atividades de pesquisa e ensino que nós desenvolvemos por aqui. Professor, eu queria que o senhor começasse essa conversa falando sobre as principais linhas de pesquisa que existem aqui no departamento. Certo, muito obrigado pela pergunta. Gostaria de iniciar pedindo licença para ti, para o telespectador, para contextualizar um pouco o que é a ciência ecológica, porque existe muita dúvida na sociedade entre qual a diferença entre o ecologismo, o ativismo ambiental, e a ciência ecológica. Então, gostaria de esclarecer que o ativismo é super importante, de fato, pela luta para preservação do meio ambiente e tal. E eu acredito que todo ecólogo, como pesquisador, pode ou deve ser, de fato, um ativista ambiental, mas a ciência que nós fazemos aqui, que é a ciência ecológica, ela é alicerçada em teorias ecológicas lapidadas durante dezenas de anos, ou até séculos, e que consiste numa metodologia rigorosa, de coleta de dados, análise, modelagem estatística e matemática, para testar, então, hipóteses científicas. Então, é isso que nós fazemos em termos de pesquisa. E daí, que tipo de pesquisa, que tipo de pergunta os ecólogos estão interessados em responder? De forma bastante geral mesmo, a ecologia ela estuda as interações entre os organismos e o meio ambiente. Mas, enquanto inicialmente ou tradicionalmente esse foco era principalmente na natureza intacta ou prístina, que não envolvia muito as interações antrópicas, ou seja, do ser humano, mais recentemente esse foco voltou para o ser humano como um agente de mudança ambiental, que vem influenciando tanto essas interações biológicas dos organismos, como também os padrões de abundância, de distribuição das espécies na natureza, e o que pode repercutir até mesmo nos serviços ecossistêmicos que são importantes para a nossa própria sociedade, tais como polinização, ciclagem de nutrientes, purificação das águas, etc. Então, nosso departamento ele tem duas principais linhas de pesquisa, que são ecologia aquática, e aí envolve não apenas ecossistemas marinhos, mas também de água doce, como lagos, rios e estuários também, e a linha de ecologia terrestre, onde são estudados desde plantas, insetos, répteis, mamíferos, em diferentes ecossistemas e biomas terrestres. Isso sendo dito, queria dizer que não apenas os impactos dessa pesquisa ajudam a entender melhor os ecossistemas locais, mas também globais, continentais e regionais, porque nós temos grupos de pesquisa que atuam em diferentes escalas espaciais, com parcerias, colaborações internacionais inclusive. Então, por exemplo, para trazer um exemplo mais palpável aqui, nós temos hoje a participação de um projeto que se chama Life Plan, que é um projeto global,
liderado ou encabeçado lá pela Finlândia, mas onde participam vários locais, vários países, né, várias localidades dentro de diferentes países, para tentar avaliar o impacto, né, da urbanização na biodiversidade como um todo. Então a gente estuda desde plantas como animais, né, nesses dois tipos de ambientes. Então é um estudo de uma repercussão global. Numa escala mais fina, né, eu trago para ti um exemplo de um estudo que foi realizado aqui no meu laboratório sobre os impactos da urbanização sobre a biodiversidade de aves, né, e os serviços ecossistêmicos que essas aves desempenham. Então ali foi verificado que, por exemplo, as praças urbanas, né, de Natal, elas precisam ser grandes o suficiente para conseguir resguardar ou salvaguardar, né, um número maior de espécies que desempenham diferentes funções, tais como dispersão de sementes, controle de pragas, né, e polinização, entre outros, né. Então, em resumo, né, nós atuamos em diferentes escalas espaciais e um dos principais tópicos hoje são as mudanças globais, né, causadas pela urbanização, mudanças climáticas, entre outros. A gente sabe que o departamento ele trabalha tanto a parte teórica como a parte prática. Como é que isso tem desempenhado o papel dos alunos aqui no departamento de ecologia? Certo, essa é uma excelente pergunta e assim tem diferentes formas de integrar teoria e prática aqui no nosso departamento. Uma delas, né, talvez a principal no ponto de vista inicial do curso, é uma disciplina que se chama Ecologia de Campo, onde nós levamos os alunos, né, a campo diretamente durante essa disciplina, para eles elaborarem, né, suas próprias hipóteses científicas com base na teoria ecológica, coletar os dados no campo, sob supervisão dos professores, né, envolvidos nessa disciplina, analisar esses dados, né, então gerando resultados e entendendo, né, e divulgando esses dados depois através de um seminário local. Então esse seria o primeiro passo, né, para integrar prática e teoria. Mas uma outra e mais comum, né, é através dos estágios, sejam eles voluntários, né, ou remunerados, por exemplo, através de bolsas de iniciação científica, onde vários alunos da graduação, ainda nos anos iniciais, conseguem se inserir em projetos, né, de pesquisa, tanto aqui, e aí tem um papel importante também do curso de pós-graduação, que é um curso de excelência, recebendo a nota máxima da CAPES, né, nesse quesito. E esse curso de pós-graduação, então, ele permite que alunos mais experientes de mestrado e doutorado, né, acompanhem o aprendizado, colaborem com o aprendizado de alunos da graduação, né, ao envolvê-los na execução desses projetos. O departamento atualmente possui algum tipo de parceria com instituições fora da universidade? Sim, esse é um ponto muito importante, porque o nosso grupo aqui, né, apesar de pequeno, somos 16 professores, docentes, 4 técnicos, né, a formação aqui, todos são doutores, né, e com vasta experiência em outras universidades e, inclusive, no exterior. Então, nós incentivamos a capacitação dos professores aqui no departamento. Então, por exemplo, ano passado mesmo eu saí para um pós-doc na França, né, meu doutorado eu fiz na Bélgica, fiz um outro pós-doc, né, na Alemanha, e assim é para quase todos os professores aqui que saem, participam de outros grupos de pesquisa. Então, tem outros 2 professores nesse momento que estão na França, né, trabalhando lá no Museu de História Natural de Paris e na Universidade de Paris. Tem um outro professor na Costa Rica. Então, ao longo do tempo, foram se formando várias parcerias, né, com outras universidades. Isso se dá principalmente através tanto da formação, né, especialização, como também de projetos internacionais que envolvem diversos pesquisadores, né, com diferentes aptidões, expertise, mas também diferentes tecnologias, né? Professor Andros, muito obrigado pela tua disponibilidade em ter essa troca de ideias sobre o Departamento de Ecologia aqui da UFRN. O prazer é todo meu, estamos sempre disponíveis para participar e responder as perguntas. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta nós vamos continuar desbravando o Departamento de Ecologia da UFRN. Não sai daí, o PDC volta já!
Estamos de volta com Por Dentro do Campus para falar sobre o Departamento de Ecologia da UFRN. E agora falando sobre os laboratórios que são utilizados pelos pesquisadores da universidade. E o DECOL faz o gerenciamento de alguns deles. Laboratório de Modelagem Ecológica, Laboratório Didático 1 e 2, Laboratório de Ecologia Aquática, Laboratório de Ecologia Terrestre, Laboratório de Análises Químicas, Laboratório de Aparelhos de Precisão, Laboratório de Triagem Úmida, Laboratório de Triagem Seca. Além disso, o departamento tem também uma casa de vegetação para a produção de mudas nativas. Esse viveiro é nada mais que a construção de um sonho, né, a realização de um sonho do laboratório, idealizado pela professora Gislene Ganadi, que é contribuir para a restauração da Caatinga, mas também aliar nesse processo os pilares, né, da educação, incluindo a extensão, trazendo os alunos da graduação, aliando com os alunos da pós-graduação, tornando todo mundo em conjunto na proposição dessas tecnologias para a restauração da Caatinga. Então, aqui os alunos de IC, tanto da pós-graduação, realizam trabalhos para compreender melhores técnicas para produção de mudas, para acelerar o processo de germinação e assim conseguir maximizar essa restauração em larga escala. Não tem como falarmos sobre ecologia sem falar sobre o nosso país. Isso porque o Brasil tem 6 biomas: Mata Atlântica, Amazônia, Cerrado, Caatinga, Pampa e Pantanal. Você sabe quais as características e diferenças entre eles? O que a gente chama de biomas, o que o IBGE chama de biomas, são, na verdade, grandes regiões geográficas. Para a ciência, biomas são grupos de ecossistemas parecidos. Grupos de ecossistemas que têm vegetações parecidas. Então, na verdade, cada bioma do IBGE, que a gente aprende na escola que é um bioma, é uma região com diferentes biomas. Então, a Caatinga, por exemplo, dentro dela, tem diferentes biomas. Tem o bioma de floresta seca, tem o bioma de floresta úmida, que são 2 biomas diferentes, dentro da Caatinga. Dentro da Mata Atlântica, na verdade, também existem diferentes biomas. Os manguezais, por exemplo, são um tipo diferente da floresta tropical úmida. A Amazônia, por exemplo, tem diferentes biomas também. O bioma alagado, das florestas alagadas, o bioma da floresta de terra seca, são diferentes. Então, na verdade, a gente pensa que tem 6 biomas no Brasil, mas tem muito mais biomas. Porque esses 6 são divididos em muito mais. Na verdade, são 6 grandes regiões ou domínios biogeográficos. Olha só, e aqui no departamento existe um projeto que estuda a importância da biodiversidade florestal. E Alan Silva preparou uma matéria especial sobre esse assunto. Confere aí. Recentes estudos apontam que a perda da biodiversidade está levando ecossistemas globais a eventos de extinção em massa, resultado direto da ação humana. O professor Adriano Kalimann coordena o projeto que busca investigar a importância da diversidade vegetal em uma área de Restinga, no centro de lançamento da Barreira do Inferno, localizado no município de Parnamirim. A gente resolveu fazer esse estudo na Barreira do Inferno, utilizando a Barreira do Inferno como um grande laboratório natural, né? Então, o estudo em si, ele não objetivou entender a dinâmica da vegetação na Barreira do Inferno. A Barreira do Inferno foi um local onde a gente buscou desenvolver esse estudo de forma a testar questões que podem ser pertinentes para outros ecossistemas florestais no mundo todo. O projeto foi criado no Departamento de Ecologia há 5 anos e conta com a participação de estudantes de ciências biológicas, que coletaram dados sobre como a biodiversidade influencia o sequestro de carbono e a reciclagem de nutrientes. Quando eu descobri o laboratório, eu estava à procura principalmente de uma temática que abordasse a biodiversidade de uma forma ampla. Manusear a biodiversidade, ela me auxilia a trazer um pouco dessa paixão para cada elemento da natureza, né, de uma forma geral. Então isso me ajudou muito. Além de Vitor, outros estudantes estão envolvidos na pesquisa, como é o caso de Vinícius Sena e Cauê Terto. Eles destacam como o projeto tem impactado na sua vida acadêmica. O meu projeto está acontecendo, a parte de campo acabou, esses aqui são os materiais que
uma parte, né, dos materiais do meu experimento, e ele busca entender o efeito de espécies de floração em massa, como o IP, que a gente tem bastante na frente da reitoria, que são essas espécies que soltam bastante flores. Como esse material orgânico, que é de melhor qualidade, afeta materiais orgânicos vegetais de pior qualidade. Então, eu sempre fui um entusiasta da ecologia, eu gostava bastante, gosto ainda, né? Gosto bastante da ecologia. Aí, quando tive a oportunidade de trabalhar com isso, fiquei muito feliz. E, no caso, o trabalho que a gente faz é usando o material já triado da Barreira do Inferno em espécie. No caso, eu faço umas monoculturas, a partir dele. O estudo monitorou durante 4 anos a estrutura da comunidade vegetal, avaliando como a perda desses materiais em decomposição podem afetar de maneira positiva ou negativa a biodiversidade da Barreira do Inferno. Os estudos até agora apontam para a urgência de preservar os ecossistemas de Restinga e sua biodiversidade. O projeto não só amplia o conhecimento científico, mas também gera um forte impacto na formação de futuros biólogos e na conservação do nosso patrimônio natural. A importância desse projeto para a UFRN ela pode se dar de várias formas. Primeiro, ela meio que insere a UFRN, sobretudo o Departamento de Ecologia da UFRN, dentro de um cenário de pesquisas globais, internacionais, dentro de uma temática que vem sendo debatida há pelo menos 2 décadas no cenário científico-ecológico global. E isso é importante porque isso permite que a gente estabeleça colaborações de pesquisa com instituições internacionais que também pesquisam questões parecidas com seus grupos, né? Um outro aspecto importante é a formação de recursos humanos. Então, esses projetos eles permitem que vários alunos desenvolvam seus TCCs, né, suas teses de mestrado, doutorado, dentro dessa temática, e como eu falei anteriormente, se é uma temática de interesse internacional, esses alunos podem também fazer intercâmbios. Quer ficar por dentro de todas as ações que acontecem no departamento? Basta seguir o Instagram @decolufrn e ficar por dentro de tudo. O Por Dentro do Campus de hoje chega ao fim, mas na próxima semana nós estaremos de volta no mesmo horário. Não deixe de acompanhar as redes sociais da TV Universitária e o nosso canal no YouTube. Lá você pode rever toda a nossa programação. Aproveita para seguir o perfil @pdc.ufrn. Até mais!